Senta aí, mas não muito perto da janela, porque se a terra do lado de fora começar a rachar, talvez você ainda tenha tempo de correr. Mas não muito, porque tem coisa que não corre. Rasteja. Isso aconteceu em 1987, no interior de Minas Gerais, no vilarejo esquecido pelo tempo, perdido entre serras e barro vermelho. O nome do lugar era Cova Branca, e mesmo que o povo fingisse não dar importância, todo mundo ali sabia que aquele nome já era um aviso. Cova Branca era um lugar onde o vento zumbia diferente, onde os sapos coachavam mais alto e os velhos fechavam as janelas antes do pôr do sol, não porque tinham medo de ladrão, mas porque respeitavam o que morava no escuro. Era o tipo de lugar onde rádio de pilha era luxo e onde toda casa tinha pelo menos uma vela acesa, não por falta de luz, mas por fé ou medo. E no meio disso tudo vivia Dito Marruá, um velho de olhar sem brilho, barba branca e voz arrastada. Ele não era padre, nem médico, nem autoridade, mas todo mundo ia até ele quando a coisa apertava. Era curandeiro, rezador, benzedor de criança e parteiro de almas. Diziam que Dito falava com o vento, outros diziam que ele mandava no vento. Morava sozinho numa tapera na beira da mata, perto de um cruzamento de trilhas conhecido como a Encruzilhada da Serra, um lugar que até os passarinhos evitavam. Dito tinha um filho chamado Zeca, um rapaz forte, calado, de coração bom, trabalhava na roça, cuidava do bai, ia à venda comprar vela preta, sal grosso e outras coisinhas que ninguém usava perguntar para que servia. Depois da morte da mãe, Zeca virou a única razão de Dito continuar respirando. Mas numa noite sem lua, o corpo de Zeca foi encontrado atrás da igrejinha abandonada, com os olhos vazios e a boca cheia de terra. A posição do corpo era estranha, como se alguém tivesse dobrado ele do jeito errado. As mãos estavam viradas para trás e o pescoço... o pescoço parecia torcido até um limite do impossível. O povo cochichou. Uns disseram que foi bicho, outros falaram em acerto de contas. Mas Dito não disse nada. Apenas sumiu. 3 noites inteiras sem aparecer. E quando voltou, voltou diferente. O olhar estava parado, a pele úmida mesmo com frio. E o cheiro... o cheiro era de terra molhada, de cemitério recém-aberto. Ninguém teve coragem de perguntar onde ele esteve. Mas todo mundo soube que alguma coisa tinha mudado. E não era boa. Na 4ª noite depois do enterro, a Dona Maria da Penha, uma das poucas que ainda tinha coragem de olhar pela janela depois do pôr do sol, jurou ter visto luzes acesas no meio da mata, velas em círculo, uma figura de branco no centro e o mais estranho, a terra ao redor se mexendo, como se respirasse. Ela fechou a cortina, fez o sinal da cruz 3 vezes e rezou o Pai Nosso ao contrário, como a avó ensinou. Na manhã seguinte, o cachorro de seu João apareceu morto na porta da venda, o corpo seco, a pele esticada e as patas sujas de barro fresco, mesmo sem ter chovido havia semanas. Foi a primeira morte, a primeira de muitas. A segunda foi do padeiro, Chico Simão. Encontraram ele caído atrás do forno, com a boca cheia de barro endurecido e os olhos arregalados, como quem viu o próprio inferno se levantar. O chão ao redor estava marcado por pegadas, mas não eram de gente, nem de bicho. Eram fundas, pesadas, largas e com marcas de garras. A terceira vítima foi Dona Quitéria, rezadeira velha que jurava ter poder de espantar encosto com chá de arruda e oração forte. Ela contou que na véspera da morte viu a terra do quintal se levantar. Não rachou, não quebrou, só inflou, como se algo tivesse tentando sair de baixo. À noite, escutou batidas na porta. 3. Depois, um sussurro, baixo, arrastado, quase dentro da cabeça dela. Barro, barro, barro. Ela não abriu, mas viu pela fresta da janela 2 olhos brancos, sem pupila, no rosto rachado e molhado. Era como se a lama tivesse criado vida. E estava sorrindo. Ela morreu dormindo, pelo menos é o que disseram. Mas o colchão estava encharcado de barro
e os pés dela estavam sujos até a canela. O vilarejo entrou em pânico. Uns queriam fugir, outros trancaram portas, outros começaram a vigiar as covas do cemitério, mas ninguém ousava falar o nome dele, nem do velho, nem da criatura, porque a essa altura já sabiam. Alguma coisa tinha sido chamada e tinha atendido. Dito Marrom foi visto na mata de novo, conversando sozinho, ou pelo menos parecia. Testemunhas diziam que ele desenhava símbolos no chão com os dedos e sussurrava palavras num idioma que não era português. Certa vez, Dona Alzira tentou seguir ele. Durou só 3 minutos. Quando voltou, estava muda, pálida e com o vestido sujo de lama até o peito. Nunca mais falou uma palavra. As mortes continuaram. Sempre de noite, sempre com sinais de barro e terra mexida. E então, alguém viu ele, o homem de barro. Dizem que ele saiu de uma vala atrás da igreja velha, que a terra se abriu, fetia podre, e dele emergiu uma figura humana, ou quase, alto, desengonçado, com o corpo coberto por crostas de lama seca, mas os olhos eram brancos, fundos, sem alma, e quando ele andava, o som era como de raízes sendo arrancadas à força. Ninguém conseguia fugir, porque ele não corria, mas sempre aparecia perto, sempre quando o medo já era muito grande para gritar. Era como se ele sentisse o pavor, como se fosse chamado por ele. O povo começou a suspeitar que Dito não só tinha invocado o Homem de Barro, mas que estava controlando ele. Ou pior, que o bicho era o próprio Zeca, trazido do inferno, feito de terra, dor e ódio. E o velho já não era mais gente há muito tempo. Dito andava murmurando sozinho pelos cantos, enterrando coisas atrás da tapera, colhendo plantas que ninguém mais usava. Numa sexta-feira, a última antes do desaparecimento em massa que marcou Cova Branca, ele acendeu 11 velas pretas na beira do rio seco, em círculo. No centro, colocou um saco de estopa. Ninguém sabe o que tinha dentro. Mas na manhã seguinte, as velas tinham derretido direto no chão. E o rio que estava seco havia meses, tinha uma poça funda de barro espesso, como se algo tivesse se formado ali. Naquela noite, os gritos começaram. Primeiro foi a dona Belinha, que saiu correndo da casa com o cabelo coberto de lama e o rosto arranhado. Depois sumiu, nunca mais foi vista. Em seguida, o ferreiro, que jurava não ter medo de nada, foi encontrado ajoelhado no meio da estrada, coberto de terra, com as mãos enfiadas na própria garganta. Tentou cavar para dentro de si mesmo. O medo virou coisa viva. As casas foram se esvaziando. O silêncio aumentou. A luz das velas parecia não alcançar mais o escuro. Então, veio a última noite. A lua estava encoberta. A mata muda. E no centro do vilarejo, o chão rachou lentamente, sem pressa, como se a terra estivesse abrindo um olho. Do meio da praça subiu ele, o Homem de Barro, mais alto do que nunca, mais firme, mais escorrido. Tinha algo novo nos ombros, algo costurado, uma pele, um couro. Ninguém soube dizer, mas a boca estava aberta. E dentro dela não havia língua, apenas terra fervendo. Dito apareceu. Atrás dele, o velho, coberto de barro até a cintura, levantou as mãos e falou pela primeira vez em semanas: "Vocês mataram meu sangue, agora vão dar o de vocês." E apontou para as casas. O Homem de Barro obedeceu. Começou pelos telhados, subia, se enfiava pelas frestas, saía com alguém nos braços e voltava a afundar no chão, como se a terra fosse viva e fosse dele. Nessa noite, 23 pessoas sumiram. E ninguém mais viu Dito Bauá. Quando o governo mandou a gente para investigar, só encontraram casas vazias, mato crescendo pelas janelas e buracos fundos no chão, cobertos de barro espesso e escuro. O cemitério tinha uma cova nova, sem cruz, e uma imagem de São Cipriano rachada ao meio. O caso foi arquivado como abandono rural.
Ninguém nunca achou sobreviventes. A cidade sumiu dos mapas. Mas às vezes, quando a chuva aperta e a terra fica fofa, moradores de povoados vizinhos dizem que escutam algo se arrastando pela estrada. Um barulho molhado, como se alguém caminhasse debaixo da terra. E em noites muito silenciosas, 3 batidas podem ser ouvidas na porta. Sempre 3. Barro, barro, barro. E se você ainda tá aí com o coração batendo, cuidado com a terra molhada perto da sua casa, porque se o barro se mexer, talvez seja tarde. Se inscreve no canal Histórias de Terror antes que o Homem de Barro escute o teu nome. Toda semana, uma nova maldição te espera.